Olá, galerinha de ciências do oitavo ano. Bora começar mais uma aula do EducaPE. Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje eu vou falar para vocês um assunto muito interessante. Vou falar sobre fenômenos atmosféricos. E para falar sobre fenômenos atmosféricos, eu vou falar sobre tempo e clima. O que é um tempo? Quando se fala de tempo, eu falo sobre condições atmosféricas que vão estar em determinado lugar por um curto período de tempo, que no caso é a meteorologia. E se vai falar sobre clima, a gente já vê aí um conjunto de diferentes estados do tempo em um determinado local, que é obtido por um período de cerca de 30 anos. A gente fala sobre a climatologia. E como você faz para saber em relação à questão da previsão do tempo? Bora lá para a telinha? Lá na telinha você vê aí a previsão do tempo da cidade de Abreu Lima, da terça-feira do dia 22 de setembro. A gente observa aí que na telinha, quando se fala da previsão do tempo, vai se falar sobre a chuva, a umidade e o vento. A gente observa que existe no dia 22, né? Uma porcentagem de ter chuva de 20%. Vê a questão da umidade, né, em relação à questão da quantidade de água que vai estar relacionada ao ar, que é de 72%. E o vento, que é de 21 km por hora. E observamos também a questão da temperatura máxima e da temperatura mínima. A temperatura máxima é de 28 graus Celsius e a temperatura mínima é de 24 graus Celsius. Isso quando se fala em relação à questão da previsão do tempo, né? A previsão do tempo vai dizendo aí que ela é parcialmente nublado. Bora lá comigo. Bora falar sobre meteorologia. Meteorologia, na realidade, vem do grego meteoros, que é elevado do ar, e logos, que se trata de estudos. Portanto, a meteorologia ela vai estudar a nossa atmosfera terrestre. Se você observar aí na telinha, você vai ver um furacão, você vai ver inundações, tempestades, né? E falando sobre meteorologia, nada melhor do que observar as nuvens, né? E o que são as nuvens? As nuvens elas são formadas por muitas gotículas de água em um estado líquido ou por cristais de gelo em suspensão na nossa atmosfera. E a gente fala de nuvens, a gente tem que relembrar um pouco sobre essa questão do ciclo da água. Observe aí na telinha a imagem que eu coloquei para vocês em relação à questão do ciclo da água. Primeiro acontece o que a gente chama de evaporação. A água vai receber a energia solar, energia térmica, radiação, e ela vai evaporar dos oceanos, rios e lagos. Vai formar aí o que a gente chama de nuvens, né? Depois desse processo daí, do processo 1, né, as nuvens elas vão passar por uma condensação, ou seja, elas vão, na realidade, mudar o seu estado, né, físico, ou seja, do estado gasoso para o estado líquido, né? E a gente vai ocorrer aí depois a questão da precipitação. Essa precipitação pode ocorrer em forma de gotículas de água, neve e gelo. E o que é que acontece quando a chuva cai? Vai acontecer a infiltração no solo, né? Esse solo daí vai formar o que a gente chama de lençóis de águas. Esses lençóis de água vão desembocar na relação aí em questão dos oceanos, dos lagos e rios. E também a gente vê que não é só a água que vai ter a questão da evaporação no ciclo da água. Ou seja, os seres vivos, quando se trata de animais e vegetais, eles irão ter a questão da transpiração. Ou seja, a transpiração, na realidade, é o ser vivo que vai transmitir, como é que eu posso dizer para vocês? A água, né, que está dentro do seu corpo, ele vai, através do calor, né, o indivíduo ou o ser vegetal ele vai transpirar, formando aí as nuvens também. E se falando das nuvens, né?
Para se falar das nuvens, a gente vai classificar as nuvens. Como assim classificar as nuvens? Sim, classificar em nuvens baixas, nuvens médias, em nuvens altas, né? E falando-se das nuvens, a gente tem a classe das nuvens em relação à questão da altura de base. Observe na telinha. Quando se fala de nuvens e classificação, a gente tem a designação ou a sigla que é relacionada a essas nuvens. Então eu tenho as nuvens baixas, que vou ter o cumulus, a sigla dele é o CU, né? A altura dessa base é de 0 a 3 km na nossa atmosfera. A gente tem o que se chama de cumulonimbus, né? Ou seja, o CB, que é também um tipo de nuvem baixas, estratos, extracumulus e nimbostratus. Ou seja, essas nuvens elas são consideradas nuvens baixas. Tem também as nuvens médias, que no caso são as altratus e altocumulus, né? Tem as siglas delas, AS e AC. Ou seja, existe a questão da altura base de 2 a 7 km na nossa atmosfera. E também tem as nuvens que são altas, que é classificadas em cirrus, cirrocumulus e cirrostratus. Cada uma vai receber aí uma sigla, CI, CC, CS. E observe que em relação à questão de nuvens baixas, nuvens médias, nuvens altas, é em relação à altura da base, né? Ou seja, quanto mais a nuvem ela vai subindo, ela vai recebendo um novo nome e ela vai se apresentando de forma diferente. Então, eu gostaria que vocês continuassem aí na telinha para a gente falar sobre essa imagem aí em relação à questão das nuvens baixas. Olha só a questão da cumulus, né? As nuvens do tipo cumulus, elas vão apresentar um desenvolvimento vertical, com uma altura de suas bases oscilando entre 0 km e 3 km. São nuvens frequentemente isoladas, com base horizontal e topo geralmente não muito elevado, e é um pouco arredondado, que é comumente, e vão se apresentar na cor branca e às vezes em um cinza mais claro, indicando aí quase sempre um tempo mais calmo e sem chuvas, quando se fala da questão da cumulus. Se a gente vai falar sobre as nuvens, né, continuando sobre as nuvens baixas, né, continuando na telinha, a gente vai falar sobre a cumulonimbus. As cumulonimbus são muito conhecidas por serem nuvens de tempestades e nuvens de trovoadas. As cumulonimbus também apresentam desenvolvimento vertical, com bases variando entre 1.000 a 3.000 metros e topos com mais de 10.000 metros de altura. É muito alta. O seu topo ele apresenta um aspecto de uma bigorna, graças às massas de ar nas altitudes superiores. Continuando na telinha, a gente vai ver aí a questão da estratos, que é também um tipo de nuvens baixas. Ou seja, quando se fala das estratos, nuvens baixas que se apresentam em camadas homogêneas e suaves, sendo muito parecidas com a nimbostratus, diferenciando-se destas por serem mais baixas e uniformes. Elas são confundidas também com as alstratus, que são nuvens ainda mais altas e que, ao contrário das estratos, vão permitir a passagem da luz do Sol e costumam produzir chuvas bem fracas e em garoas, quando se fala aí da questão das nuvens baixas, as estratos. Continuando aí na telinha, a gente vai falar sobre a estratocumulus. Na realidade, são nuvens que se apresentam em formato de um lençol descontínuo ou contínuo e possuem um aspecto acidentado ou uma cor branca com manchas escuras. São aí as principais responsáveis pelas grandes turbulências de aviões em virtude de suas velocidades em relação ao seu deslocamento. Bora falar mais sobre nuvens baixas, né? Nesse exemplo aí que a gente vê na telinha, as nimbostratus, que na realidade são nuvens baixas e escuras, que geralmente ocasionam chuvas não muito fortes, porém mais duradouras, impedem totalmente a passagem da luz do Sol e apresentam uma cor cinza,
além de uma forma não muito definida, e uma base aí difusa que é baixa e muito espessas. Falamos das nuvens baixas, vamos continuar na telinha falando sobre as nuvens médias. Observa só em relação às altocumulos. Na realidade, elas são nuvens que se apresentam em forma de pequenos tufos, que lembram algodões relativamente separados entre si e com pequenas espessuras. As altocumulos sempre apresentam um lado mais claro e outro com uma coloração cinza escura. Não formam chuvas, mas a sua presença pela manhã costuma indicar a ocorrência de tempestade ao final do dia. Vê só que interessante, né? Em relação à questão da altocumulos. Continuando na telinha, a gente tem as nuvens médias se falando das altostratos, que são nuvens cinzentas ou azuladas, que vão estar dispostas em aparência de lençol, que permitem uma relativa passagem da luz solar por encobrirem apenas parcialmente o Sol, mas sem a forma de halos, como acontece com a cirrostratus. Um macete para identificar uma altostratus é olhar para o chão e ver se há formação de sombras. Caso isso ocorra, então não será uma altostratus, e sim uma cirrostratus. Bora agora falar sobre as nuvens altas. E falando sobre as nuvens altas, continuando na telinha, a gente vai falar sobre a cirrus. Na realidade, é o tipo mais comum de nuvem presente no céu. Formam-se na parte mais alta da troposfera e estão associadas a dias bons e ensolarados. Sua aparência ela vai ser constituída por formas de linhas finas e compridas que acompanham o deslocamento dos ventos. Essa nuvem aí alta ela é bastante interessante, que no caso é a cirrostratus. Se você observar aí na telinha, assemelha-se à nuvem stratus e também à alstratus, diferenciando-se por ser mais alta e mais fina, mantendo-se a aparência de um lençol sobre o céu. Permite uma grande passagem de luz solar e, em alguns casos, a formação de halos solares, como a imagem está ilustrada aí. Continuando falando sobre as nuvens altas, a gente vai encontrar aí na telinha as cirrocumulos. Elas vão apresentar formas de pequenos círculos e são muito semelhantes às altocumulos, diferenciando-se apenas por apresentar a cor branca. Ocupam grandes áreas e podem aparecer tanto em sequências quanto em formas isoladas. Bora lá comigo, continuando falando sobre a nossa atmosfera. Bora falar sobre as massas de ar. Quando se fala sobre massas de ar, eu vou falar de um imenso volume de ar atmosférico com condições de umidade, pressão e temperaturas próprias. Quando duas massas de ar com características de temperatura, umidade e pressão diferentes, elas se encontram, vão formar uma frente, ou seja, uma região de contato entre essas massas. Então, se você observar aí na telinha, a gente vai ver aí o que a gente chama de frente quente. O ar quente ele vai encontrar com o ar frio, vai se formar uma frente quente, vai ter aí uma precipitação de chuva, mas essa chuva ela é uma chuva leve. Quando se fala de massas de ar sobre uma frente fria, o que é que acontece? Essa frente fria, quando ela vem, ela faz com que as nuvens elas se acumulam, né, lá na nossa atmosfera e vai dar início, na realidade, a grandes tempestades, a um período de chuva bem prolongado, quando se fala de uma frente fria. Geralmente essa frente fria ela é influenciada pelas correntes marítimas, como também a questão das frentes quentes, que são influenciadas sobre as correntes marítimas. E aqui no nosso estado de Pernambuco, a gente recebe mais essa questão dessa frente quente. Por isso que o nosso clima, ele é um clima, bem dizer assim, que não tem tanta chuva. Em relação à questão do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que é bem diferente o clima em relação ao nosso estado de Pernambuco. Bora falar agora sobre umidade do ar e as chuvas. Observe aí na telinha.
você observar na telinha, você percebe que a umidade do ar ela vai ser igual à quantidade de vapor de água na atmosfera. Quer dizer que existe água na nossa atmosfera? Sim, só que ela está na presença de vapor. Quando se fala em umidade relativa do ar, umidade relativa do ar é igual à quantidade de vapor de água em uma porção da nossa atmosfera, em uma quantidade máxima de vapor que essa mesma porção ela pode suportar. E para se medir a questão da umidade relativa do ar, ou a umidade do ar, né, a gente utiliza um instrumento que é chamado de termohigrômetro. Bom, bora lá comigo. Bora falar agora sobre essa questão de pressão atmosférica e a nossa temperatura. Quando se fala de pressão atmosférica, eu vou falar sobre um instrumento que é o barômetro. Observe na telinha, né? O que é um barômetro? Um barômetro de pressão, ele vai ser um instrumento que é usado para medir a pressão atmosférica em uma localização particular e em várias unidades de medições diferentes que podem ser usadas. É útil para prever o tempo em curto prazo encontrado em sistema de alta e baixa pressão. Bora falar agora sobre pressão atmosférica e a temperatura. Falando sobre pressão atmosférica, eu gostaria que vocês observassem aí na telinha. Na imagem, a gente observa que existe um lago em uma montanha, né? Uma pessoa que está lá em cima da montanha, ou aquela pessoa que está ali no lago. A pessoa que está ali no lago, ela vai receber uma maior quantidade de ar, né? E vai ter um peso maior, portanto vai ter uma pressão maior sobre essa pessoa. Mas uma pessoa que se encontra lá no topo da montanha, ela vai ter uma concentração de gás ou de oxigênio, de ar, muito menor, ou seja, sobre ela vai exercer uma menor pressão. Então, quando se diz pressão atmosférica baixa, ou seja, é igual a ar úmido, vai ocorrer muita chuva. E pressão atmosférica alta, na realidade, é um ar seco, ou seja, quase não vai existir a questão da chuva. E aí a gente chama agora a questão para fatores climáticos. Quando se fala de fatores climáticos, eu vou falar em relação à incidência do raio solar, né? E ao nosso eixo do nosso planeta. E daí a gente tem que estudar o que é latitude e longitude. Observe na telinha quando a gente fala sobre os fatores climáticos. A latitude e longitude são descrições locacionais ou coordenadas geográficas de um determinado lugar no planeta. Ambas são representadas por linhas imaginárias esboçadas no globo terrestre e são utilizadas para nos auxiliar a localizar determinados pontos na Terra. Então a gente observa aí que a longitude ela vai ser medida verticalmente e a latitude ela vai ser medida horizontalmente. Bora falar agora sobre o eixo de inclinação do nosso planeta Terra. Observe na telinha o eixo de inclinação do nosso planeta Terra. Veja que a radiação solar ela vai atingir o nosso planeta em partes diferentes, né? Porque a gente tem o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, né? A gente vai ter a linha do Equador, as zonas tropicais, as zonas temperadas. Cada uma vai receber uma incidência de luz solar, que vai interferir na questão da temperatura e do clima local, né? Em relação à questão do eixo do nosso planeta, você pode observar na telinha que uma parte do nosso planeta vai ser dia e na outra parte vai ser noite, né? Vai ser noite, isso por causa do movimento de rotação do nosso planeta Terra. E bora lá comigo para a gente falar sobre outras características, né, da nossa atmosfera. Bora falar sobre continentalidade e maritimidade. Observe aí na telinha quando se fala de continentalidade e maritimidade. Existem vários fatores que influenciam o clima em uma determinada região, né? Entre eles, dois de grande importância são a continentalidade e a maritimidade.
A continentalidade é um fator climático que vai estar relacionado à distância do oceano, né? E a maritimidade é um fator climático relacionado à proximidade de mares e oceanos. Então, se você está mais próximo do oceano, né, você vai ter aí uma questão de maritimidade, né? Ou seja, você vai estar próximo da água, vai ter uma pouca variação de temperatura. E se você está distante da água, a gente já vai para a questão da continentalidade, né? O que é que acontece? Existe uma grande variação aí de temperatura, ou seja, o clima aqui para quem mora em Recife, Olinda, próximo à praia, é completamente diferente em relação às pessoas que moram lá em Caruaru ou em outra parte do nosso estado, ou seja, do interior do nosso estado. E continuando falando sobre o nosso clima, bora falar agora sobre as correntes marítimas, né? Se fala de correntes marítimas, eu gostaria que vocês observassem aí na telinha para a gente ver essa questão das correntes marítimas. As correntes marítimas, na realidade, é justamente essa questão da frente fria e da frente quente, né? Quando se fala de correntes marítimas ou oceânicas, designam imensas porções de água que vão se deslocar nos mares e oceanos do planeta Terra, os quais vão influenciar no clima das regiões em que atuam, uma vez que se transportam umidade e calor. Então, vai se encontrar a questão da frente quente e da frente fria. Então, se você observar aí na telinha, a gente tem o nosso mapa mundial. E no nosso mapa mundial, a gente vê aí a questão da corrente marítima. Então, observa aí as setas que estão na telinha, né? Você vê que existem setas que são vermelhas, existem setas que são azuis. Na realidade, são as frentes de ar quente e as frentes de ar frio. Então, quando existe essa questão das frentes de ar quente, observe que elas estão mais localizadas aí nos oceanos, né? Na parte da linha do Equador, né? E em outras regiões também. Mas existe também as correntes marítimas de ar frio. No caso, elas estão aí localizadas, né, com as setinhas azuis, né, que são as frentes frias, né? E lógico que isso daí vai ocasionar as nossas, o que a gente chama de temperatura, né, as fases do ano, né, em relação à questão de inverno, verão, outono. E hoje eu falei para vocês a questão, né, sobre o nosso clima, né? Em relação à questão de nuvens, em relação à questão de umidade, em relação à questão da nossa atmosfera, né? Sobre os fenômenos que vão alterar o nosso clima, né? Esses fenômenos em relação à questão de frente fria, frente quente, né? O ar que vai se encontrar na nossa atmosfera, em relação à questão das nuvens, em relação à questão do tempo, do nosso clima, que fazem parte dos nossos fenômenos climáticos. Então hoje eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.